mas o caso de João, o caso de João 4, você entende que esse João 4 eu tive que ouvir a pregação inteira antes de fazer a pergunta pra você. Então eu não sou o cara do corte, eu sou o cara que ouviu a pregação toda. No caso do João 7, desculpa, João 4, você entende que, eu tô falando João, eu confundi com João 7 por conta da minha pergunta. Você entende que o que Jesus tá falando de água viva lá tem a ver com o sêmen, realmente? Não. Por quê? Porque em João 7, ele diz que a água viva é o Espírito Santo. Jesus nunca diria que a água viva é o sêmen. E eu nunca disse que Jesus disse isso. Esse é um problema grave que a gente enfrenta. Colocaram palavras na minha boca e elas alastraram. Elas foram dispersas. Como é que eu vou recolher você pena? Dá a entender ali não dou a entender. Situação. Eu não dou a entender. O que eu disse claramente foi que a mulher samaritana poderia ter entendido. Eu não disse. Jesus jamais. Jesus jamais diria isso para a mulher samaritana. E eu jamais diria que Jesus ofereceu o sêmen dele para a mulher samaritana. Não tem nexo, jamais. Nem Jesus quer dizer, nem eu e muito menos Jesus. Evidente. Agora, que naquele contexto a mulher samaritana poderia ter entendido? Poderia. Ela poderia. Segundo, agora, o meu sermão, que até para mim que vi e veja bem, e o meu sermão era sobre o Deus promíscuo. Porque também eu penso o seguinte, César, quem não incomoda não faz diferença. Você tem que tirar o seu ouvinte da zona de conforto dele. Você está num auditório que o cara que está te ouvindo pregar o evangelho, ele está olhando no WhatsApp. Você tem que chamá-lo para ele levantar a cabeça do WhatsApp e prestar atenção em você. Foi isso mesmo que ele disse? O que é isso? O que ele está falando? Presta atenção em mim. É isso que eu estou dizendo. Presta atenção em mim. E o meu sermão dizia o seguinte. No Velho Testamento, Deus reclamava que Israel corria atrás dos Baalins e que Israel era promíscua. Ele faz essa questão de adultério ali. Israel paga com a mesma moeda no Novo Testamento. Quando Jesus cura o servo do centurião, a mulher cirofenícia, conversa com a mulher samaritana, Israel diz, agora é você que está correndo atrás de outras namoradas. Está nos deixando Israel. Você não é o Messias, porque se você fosse o Messias, você cuidaria só da gente e não correria atrás de namoradas. Eu quis explicar isso. E nesse contexto da mulher samaritana, isso fica muito evidente. Agora, qual foi o meu pecado? É o contexto de Oséias ao contrário. O contexto de Oséias ao contrário. Qual foi o meu pecado? Talvez levar para o púlpito um tema complexo, talvez levar para o púlpito aquilo que, se eu estivesse numa sala conversando, podendo explicar, como eu estou me explicando numa sala de aula, por exemplo? Numa sala de aula, ou eu estivesse com teólogos, enfim. Agora, a igreja precisa amadurecer também, né, César? A igreja precisa amadurecer e precisa ouvir, aprender a julgar. O meu problema não é que alguém diga, eu não concordo com você. O meu problema é a superficialidade, a ignorância, a cultura de lacração das mídias sociais. Mas é o mundo que eu vivo. Então, o que eu aprendi com isso tudo? Ed, seja mais prudente na sua fala. Tá bom, vou tentar. Entendi. E você falou 2 falas, né? Então, imagine que uma é da mulher samaritana, que veio antes. Acho que veio antes nessa avalanche toda. Sim. E a outra é agora da atualização da Bíblia. Sim. Tá, você entrou no DeLorean. Você voltaria lá. Você mudaria também? Eu acho que eu mudaria por causa da confusão do entendimento. Mas é o que eu acredito. Então, fala o que você acredita pra gente... O que eu acredito é o seguinte, César. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está num mundo e num contexto em que o evangelho está ganhando densidade na sua cultura e no seu tempo. Esse evangelho explode para o futuro e chega hoje. Então eu pergunto a você, se chegasse na sua igreja um homem que fugiu de uma condição de trabalho escravo, e você conhecesse o dono da fazenda, fosse seu amigo pessoal, você mandaria ele de volta à condição de escravo na fazenda do seu amigo, ou você interpelaria o seu amigo para confrontá-lo pelo pecado de ter escravo hoje? Então, se eu tivesse relação escravagista brasileira, então eu ia pela segunda opção. Mas não é o caso da judaica, né? A escravidão judaica não é exatamente uma escravidão, era um trabalho. Então, não, mas eu não estou perguntando lá. Então, lá o Paulo fez o que fez. Exato. Então, mas o Paulo tinha essa razão. Ele tinha. É isso aí. Hoje então nós não está errado o Paulo ter feito aquilo. Mas está errado a gente fazer hoje. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é que foi uma das piores do mundo. Não, se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é a chinesa, a japonesa, a alemã... Então, mas aí é o ponto. Não, mas é o ponto. Quando a palavra... Quando o escravo lá no Antigo Testamento é um trabalho, né? Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos 2000 anos depois de Paulo. Então, mas o evangelho é juiz e redentor. Então, hoje, respondendo a sua questão, hoje eu denunciaria e falava, se o cara é meu amigo, eu falasse, não, aqui, você tá maluco? Você tá escravizando o cara, tudo mais. E se o cara pegasse Filemão e dissesse, aqui, ó. Se o cara pegasse Colossenses e dissesse, aqui, ó, tá dizendo que o escravo tem que ser sujeito ao seu senhor. Então, porque aí precisa do contexto, né? Não tem como fazer isso sem o contexto. Porque o contexto lá do escravo, o cara não morava na senzala, o cara não apanhava no tronco, o cara é um trabalho, era uma relação de trabalho, o escravo, né? Ele podia negociar, o escravo não tinha direito à participação de lucro, por exemplo, da fazenda do patrão. É toda uma situação complicada, diferente. Sim e não. Não é tão diferente assim. O escravo era, inclusive, um corpo à disposição do seu senhor, para
atividade sexual forçada. A crítica da sociedade bíblica que Mas o Evangelho documentar faz... esse contexto bíblico? Você estuda... Que o escravo poderia ser estuprado, por exemplo? Estuda como era a escravidão em Roma. Como era a escravidão em Roma, como era a escravidão na Grécia. Então você vai entender o que o Paulo está dizendo. O Evangelho é juiz e redentor da cultura. O Evangelho diz, olha, esse comportamento cultural está condenado pela revelação que Jesus Cristo nos traz. A sociedade hierárquica, esse inclusive foi o meu tema de toda a minha série Cartas para o Novo Mundo, que o Evangelho destrói a sociedade hierárquica. Qual era a ideia dessa série de pregações, inicialmente? Cartas para um Novo Mundo? Era pregações expositivas em cima das epístolas? Pregações expositivas temáticas em cima das epístolas. E para cada uma das 13 epístolas eu escolhi um tema. E apresentei um tema. Uhum. E a carta de Filemon foi essa em que eu disse que a normatividade moral das cartas do Novo Testamento precisa ser revista para um mundo de 2000 anos depois, em que o Evangelho já frutificou. É por isso que na sua igreja as mulheres ensinam. Na minha igreja as mulheres ensinam. Nas igrejas do Novo Testamento não. É por isso que na minha igreja as mulheres não usam véu. É por isso que na minha igreja nós batizamos pessoas divorciadas. Nós aceitamos hoje o divórcio. Nós temos um monte de pastor divorciado, apóstolo divorciado, presidente de denominação no 3º casamento. E nós aceitamos isso. Então, o que eu disse foi, a normatividade moral do Novo Testamento precisa ser analisada 2000 anos depois em que o Evangelho já deu frutos. Hoje nós condenamos o crime da misoginia, nós condenamos o crime da homofobia, nós condenamos a escravidão, nós condenamos a xenofobia, nós condenamos a guerra, nós condenamos a violência. Por quê? Porque o Evangelho deu fruto. Aquela sociedade era uma outra sociedade. Por exemplo, o Paulo diz, obedeçam à autoridade civil constituída por Deus. No Brasil, a autoridade civil chama-se Constituição da República. Não é o presidente, é a Constituição. O presidente, inclusive, está sujeito a servo. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então, o deputado da oposição é tão autoridade quanto o deputado do governo. E eu tenho que respeitar. Uhum. E isso é que o Evangelho está me ensinando. Lá naquela situação era respeitar o imperador. E nesse sentido, né, de que se você pudesse reformular, qual seria essa reformulação, então? Talvez eu dissesse nós precisamos fazer uma leitura atualizada da Bíblia, em vez de atualizar a Bíblia. Ficaria mais claro. O texto, contextualizar o eu não acho que é só contextualizar. Contextualizar é pegar o mesmo significado aqui e trazer para cá. É o mesmo. Atualizar significa dizer que aquilo que foi dito aqui não pode ser dito aqui. Lá podia, aqui não pode. Lá eu podia mandar um escravo de volta para o senhor dele com uma carta dizendo, receba-o como nosso irmão. Aqui eu não posso. Não posso dizer isso. Eu não estou contextualizando. Eu estou atualizando. Encontrar o que foi dito na Bíblia, que lá podia ser dito. Hoje não pode ser dito. Então você não estava falando nada sobre tradução da Bíblia? Não, eu não estava nem falando sobre... Colocaram na minha boca que eu queria reescrever a Bíblia, corrigir a Bíblia, que eu queria... que eu estava confundindo a Bíblia com um iPhone que tem versão atualizada. Quer dizer... novamente, é levar para o púlpito um tema complexo. E eu acho que talvez eu esqueço que eu não estou falando só com o meu auditório na Zona Oeste de São Paulo.